Na Fogueira com Elas Live começando, eu sou Fabiana Barros, estou com minha parceira Milene Nascimento aqui num dia super especial, recebendo um convidado maravilhoso, ilustre. A gente não tem nem roupa para essa ocasião, mas antes da gente apresentar ele, já curte, deixa like, comenta, compartilha, segue a gente no Instagram, a gente está cheio de novidades lá, né, Mila? É isso aí. Então, hoje a gente está bem feliz em receber aqui o Dr. Wilson Gonzaga. É uma honra receber. A gente faz um convite para quando você vir aqui para o Sul. Nós somos o pontinho do Sul, né? Agora está esquentando aqui, Dr. Wilson. Então, pode vir passear aqui para o Sul para você vir pessoalmente no nosso podcast, né? Para a gente fazer ao vivo e a cores. Então, seja bem-vindo. Grato pelo convite, maravilha. Gosto muito do Sul. Eu tenho um pedaço meu gaúcho. Ah, é? Olha, então. Bora tomar um chimarrão na praia. Faço isso todas as manhãs. Ah, olha, não sabia. Que legal. Então, doutor Wilson, a gente vai começar, né, para você se apresentar, falar de você, do seu trabalho, das medicinas, né, todo esse conhecimento que você tem trazendo para as pessoas, né, trazendo luz sobre esse assunto que ainda é um tabu, é tão mal falado, né? Muito bom. Bom, meu nome é Wilson Gonzaga, sou médico, psiquiatra, e esse dezembro agora vou fazer acho que 40, acho não, vou fazer 43 anos que eu sou psiquiatra. Então, uma longa jornada aí. E essa longa jornada, mais de 4 décadas de trabalhando como psiquiatra, a minha carreira teve muito pautada junto com os enteógenos. Quem são os enteógenos? Esse termo, ele surgiu em 1978 em substituição ao termo que se usava, que era alucinógeno. Como o nome diz, alucinógeno, gerador de alucinação. E já em 78, a ciência já tinha provas suficientes para saber que as visões que essas substâncias causavam, esses enteógenos, eles não eram alucinações, e sim visões com alto conteúdo simbólico e muitas vezes assim com conteúdos espirituais. Pelo menos era assim que os estudos que se mantinham naquela época eram pelo viés antropológico dos povos originários que usavam essas substâncias. Então, esse grupo de cientistas propuseram, entre eles o Gordon Wasson, que propôs colocar o nome de enteógeno, que é muito interessante esse nome. Ele remonta à mesma raiz etimológica de entusiasmo. Entusiasmo vem de entelsiasmo. Ziasmo no peito, Deus, Deus. Então, dentro. Então, com Deus dentro do coração. Isso significa entusiasmo. E enteógenos significa gerador de um Deus dentro de si. Isso significa enteógeno. Então, gerador de Deus dentro. E isso coloca as substâncias num status completamente diferente de todas as outras substâncias. E quem são essas substâncias? Né? Nós estamos falando da mais conhecida, da ayahuasca. Né? E hoje a psilocibina, o LSD, a ibogaína, são substâncias que estão sendo estudadas para ser normatizadas para uso terapêutico, para uso de cura, para uso científico. A ayahuasca, ela já é uma substância, um enteógeno normatizado no nosso país, para uso ritualístico e religioso. Ainda não normatizado para uso terapêutico, mas trata-se de uma substância já legalizada nesse país. E eu tive, assim, alguns anos trabalhando para a legalização e tive, assim, acho que a honra, eu posso dizer assim, de estar presente no momento de que
o Conselho Federal de Entorpecentes, então CONFEN, aprovou definitivamente a ayahuasca no Brasil, porque até essa data, que foi em 2010, acho que 2010, não, ou 2010 foi o princípio deontológico, enfim. Mas até então, até a aprovação, ela vivia num limbo, que não era proibido, mas também não era autorizado, porque tinha ali uma substância, né, que era listado como uma substância proibida, que é o DMT, a dimetiltriptamina, que contém na ayahuasca. Mas aquilo não era dimetiltriptamina, então ficava nessa situação, mais ou menos com a situação da psilocibina hoje, do cogumelo, e a substância que tem dentro, que é a psilocibina. Enfim, e até que ela foi normatizada, então, e definitivamente eu estava lá como testemunha, foi muito legal. Então isso norteou a minha vida e eu passei Legal. Diga. Pode falar. Não, pode falar. Então, Acho que tem um delayzinho. E aí, quando a gente fala. Na verdade, assim, né? A ayahuasca, ela foi. Hoje a gente sabe, né, que é um enteógeno, mas existem muitas histórias em torno do uso dela, sobre ela ser perigosa. Tem histórias até de uma pessoa que é filha uma pessoa famosa que falaram que morreu em decorrência, né, do uso contínuo da ayahuasca. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, para que as pessoas que sentem a vontade, ou o chamado, como dizem, de tomar, se sintam mais seguras em, de repente, procurar um local adequado para fazer isso. Legal. tá, entendi. É importante mesmo assim. Bom, a gente, principalmente um médico como sou, eu vou ter que me pautar basicamente para falar para todos como com viés científico, porque eu tenho viés também ritualístico, porque durante muitos anos bebi ayahuasca ritualisticamente. Então eu posso falar dos dois aspectos. Primeiro, falando que é uma coisa que a gente tem que colocar, que não é para todo mundo, que esses casos que vieram na mídia, que foram casos que pessoas que não poderiam estar bebendo ayahuasca, porque não é para todo mundo. É o critério de exclusão. O critério de exclusão é se a pessoa já teve algum surto psicótico, se ela, por exemplo, já seja o surto psicótico de origem que for, de origem por indução de drogas, por um transtorno bipolar, daqueles que a pessoa entra em surto maníaco, por uma esquizofrenia, então, ou por uma intoxicação exógena, hein, surtou, já é uma, um indício que tem um limiar psicótico já mais baixo, então é um critério de exclusão. Quando tem um caso na família nuclear, assim, pai, mãe, irmão, com esquizofrenia, mesmo a pessoa não tendo, ela está dentro do critério de exclusão. O critério de exclusão é um critério que cientificamente a gente usa, que normalmente ele é exagerado, porque ele tem que ser. Ele coloca uma margem dilatada, né, para que não haja risco, com o risco de ser injusto e que a pessoa poderia. Mas então, esses são os critérios de exclusão assim, oficiais. Fora isso, assim, são substâncias, todos os enteógenos, isso já comprovadamente, estudadamente já, tem com dados científicos consistentes de que não tem dose letal. Por exemplo, a ayahuasca tem um estudo que é risível, que diz que a dose letal para uma pessoa morrer, ela teria que tomar 30 litros da ayahuasca. Ela morreu Meu Deus! nada. Vai morrer primeiro de overdose de maconha do que. Doutor Wilson, mas olha só, porque, né, eu consagrei 3 vezes, né, na minha vida. Não tenho muita propriedade para falar, mas eu acho muito legal, eu acho fantástico. Mas a gente tem uma sensação de que vai morrer. Eu tive essa sensação. Sim. Com dose pequena. Eu fico imaginando
né, sei lá, tomar meio litro já seria. Você sabe explicar por que que dá essa sensação de que parei de respirar, quase morte, né? Posso, mas se só concluir a primeira pergunta, né? Uhum. De que ela, tirando os critérios de exclusão, ela já é comprovadamente que não traz adição, que não tem overdose. Então, ela foi, como várias outras substâncias, demonizada numa campanha que começou nos anos 70 e que criou no inconsciente coletivo uma demonização com substâncias que, na época, já estavam sendo estudadas exatamente para a saúde mental. Então, nós somos frutos dessa campanha e, por isso, esses medos. Agora, como você coloca, Mila, é bem importante a tua questão, é uma sensação muito diferente. Essas substâncias, elas propõem uma transição de estado de consciência. Sair do estado ordinário que nós estamos agora, tridimensional, cartesiano, né, onde tudo é constituído pelas 5 portas do sentido, visão, olfato, paladar, tato, audição. De repente, a gente começa a mergulhar num mundo onde são outras leis, outras dimensões, outras realidades, onde esses sentidos já não funcionam muito. E essa transição é como se fosse, pode ser sentido como uma pequena morte desincomosa. Porque o momento em que você está perdendo as suas referências. E uma das coisas que mais amedronta o ser humano é perder o controle das suas referências. Só que essa experiência é exatamente aí que ela pode dar uma virada, quando a pessoa abre mão do ego. Porque como é que elas funcionam no cérebro? Acontece uma coisa muito interessante. A gente tem uma estrutura no cérebro que é chamada de rede neural padrão. O que ela é? Não é uma estrutura. Na verdade, são várias estruturas, um conjunto de estrutura que tem funções semelhantes. E essa função, ela tem a ver com a nossa noção de individualidade, ela agrega as experiências do passado, a nossa pessoa, porque dentro da nossa personalidade, essa estrutura, a rede neural padrão, ela também tem a ver com o futuro, o que eu quero ser, meus planos, meus projetos de vida. E também no presente, principalmente no quesito viver em sociedade. Como assim? O que vão pensar de mim se eu fizer isso, se eu falar aquilo? O que será que vão pensar se eu usar um bigode enrolado? Enfim, quem faz isso é a rede neural padrão. Em última instância, a gente poderia dizer que a rede neural padrão é a casa do ego. Como assim, casa do ego? O ego não é uma estrutura mental? Você está falando de uma estrutura cerebral? Sim, mas as funções do ego se manifestam nessa estrutura cerebral. Muito bem, no momento da psicodelia, no momento assim do transe, essa casa do ego cai. É a casa do ego, o ego cai. Quando acontece a neuroplasticidade, que é uma chuva de novas conexões neuronais, colocando partes do cérebro nunca antes conversadas, falando, de repente, criando uma criatividade, uma nova possibilidade de achar uma nova solução, ou por uma cura, ou por um momento de transcendência, ou por um momento de autodescoberta. Então, essas são as características dessas substâncias. E hoje estão sendo estudadas não só ritualisticamente, como é o caso da ayahuasca, que já é legal no país, a Constituição garante isso, mas também como uso terapêutico para curas, como ansiedade, como depressão, que vem assim, avassalando o mundo como um todo, especialmente a depressão. Uhum. Eu vi que tem até um documentário que eu não lembro agora o nome, mas é alguma coisa que tem a ver com cura. Acho que a indústria da cura, alguma coisa assim, que fala sobre até pessoas com vício, né? Um determinado vício que vão lá e conseguem eliminar o vício completamente, assim, como se tivesse acordado outra pessoa, assim. Essas substâncias, elas têm essa capacidade de mudar o mindset. Então, de curar coisas
que o que a gente tem na medicina oficial, na psiquiatria oficial, são coisas que a gente tem respostas, às vezes, muito tímidas, e às vezes respostas tímidas com muitos efeitos colaterais. E elas, uma proposta e evidências científicas que vêm cada vez mais robustecendo e acelerando a normatização, de dar resultados mais eficientes com menos efeitos colaterais. Legal. E doutor Wilson, você começou falando, né, que é um enteógeno, né? Por exemplo, fui consagrar, fui tomar medicina, né? Como que eu vou saber, na minha consciência, né, quanto eu estou vivendo aquele processo, depois que a gente fica alguns dias ali absorvendo, né, às vezes anos, tudo que a gente experienciou, como que eu vou saber que isso é uma criação, não é uma criação da minha mente? Sei lá, que o que eu estou acessando é uma informação espiritual, uma projeção, um futuro, ou eu estou só criando aquilo com a minha mente? Tem como saber diferenciar isso? Bom, primeiro, a própria experiência meio que responde essa tua pergunta. Porque quando está nesse estado, o processo de cognição, de conhecimento, não é esse ordinário que a gente tem. Então, existe uma coisa, por exemplo, que é chamado de sinestesia. O que é sinestesia? É a mistura dos sentidos. Você enxerga uma cor, enxerga um som, vê a cor de um som. Como assim? Sente gosto de um sentimento. Então, os sentimentos, eles tomam... E você entra em contato com realidades, com uma outra forma de entender as coisas. E tem coisas que você tem certeza e aprende coisas incríveis, tem certeza que aquilo é assim. Agora, sempre é assim, não existe a possibilidade de, como você muito bem colocou, de que seja uma ilusão. Claro que pode ter. Então tem sempre um cuidado que tem que ter. Existe uma coisa que pode acontecer que tem até um nome em hindu isso aí, mas assim, deixa eu explicar. A pessoa, por exemplo, dentro de um ritual com ayahuasca, ela entra em contato, porque é assim que está sendo dito na sessão, com uma força. Será? Vamos dar um exemplo aqui, dentro de vários rituais que existem da ayahuasca, com origem judaico-cristã, e que naquele momento alguém está fazendo uma oração a Maria. Está fazendo um ícaro, um hino, uma chamada, um mantra, chamando a força de Maria. E alguém, naquele momento, entra em sintonia com essa força, sente essa presença como que vestida, assim, molecularmente naquele corpo, de uma maneira, como eu disse, completamente diferente na vida cotidiana, em que a pessoa pode realmente se confundir, que é a própria Maria. E aí, assim, isso é uma ilusão, é claro que é uma ilusão. Mas que, felizmente, na manhã seguinte disso, isso vai acabar, porque a pessoa vai perceber. Mas isso pode acontecer. Pois eu já vi coisas assim muito estranhas com pessoas muito sérias. Ver coisas que tem que interromper o ritual. Por exemplo, ver, assim, estava vendo durante o ritual, longe de casa, afastado da cidade, que, de repente, a sua filha adolescente tinha caído numa mesa de vidro, na sala, naquele momento, e que estava toda cortada, machucada, era adolescente, precisando dos pais. E o pai e a mãe estavam dentro de uma sessão. E aí ele queria, porque queria ir embora. E era uma pessoa que não era um novato, era uma pessoa que tinha uma certa hierarquia lá dentro. Mas ele viu isso, e aí quem que segurava o cara? Ele chegou lá, no dirigente lá, explicou a situação e falou, olha, eu preciso ir para casa. E estava todo mundo, né? E aí, como eu sou, né? Já era médico, ele falou assim, olha, você está em condição de dirigir? Ele falou, não sei. Ele falou, vamos pedir para o Wilson, né? Era o conselheiro Wilson, se ele pode te levar, ele é médico, tudo, e então vão vocês dois. Bom, fomos nós dois. E realmente eu falei, deixa que eu dirijo. Eu estava emocionalmente menos envolvido, né? Deixa que eu dirijo. Com cuidado, chegamos na casa dele,
A menina estava dormindo. Cinderela. Sabe? Uma bela adormecida, não Cinderela. É o contrário. Então, da onde que veio aquilo? Sei lá. E não era uma pessoa. Sabe, tem uns irmãozinhos que são da equipe do a Hellmann's Airlines. Tindão, viajando na maionese. E não era dessa tribo. Uma pessoa, assim, muito legal, centrado. E já vi outros casos assim. Então, que não era uma informação verdadeira. Qual era o significado disso? Eu não consegui entender, nem ele até hoje. Por que ele viu aquilo? Né? Então, sei lá, era uma coisa que ia acontecer, mas não, sei lá. Mas não. E vi outras coisas também. E coisas que você vê que é equívoco. Porque pode. A nossa mente ela é muito criativa. Agora, não resta a menor dúvida que essas substâncias fazem um serviço que ele é fundamental. Elas apuram o olhar para dentro. A pessoa começa a rever as coisas que ela precisa melhorar de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, isso já é muito saudável. Muito saudável. Agora, respondendo a tua pergunta, Mila, pode sim ter ilusão. E uma questão, assim, que eu falo, né, que as pessoas me perguntam sobre experiências, se, eu vou, não vou, né? Eu falo isso que eu acho que é importante que tu citou, né? Se a pessoa tá pronta para olhar para dentro. Porque não é todo mundo que tá pronto, né? Isso que tu falou que não é para todos, eu acho que se encaixa nisso também. De você querer olhar suas sombras, né? Pode vir à tona, né? É de quem quer. Assim, eu acho que essas experiências são bem apropriadas para quem está cansado da própria mediocridade e está disposto a investir mesmo para sair dessa. Porque tem o aspecto de cura, tem o aspecto do autoconhecimento, tem, mas tem esse aspecto que é muito legal quando a gente passa, que é da epifania, que é do encontro com o sagrado. Isso é uma coisa que pode mudar a vida de uma pessoa, como mudou a minha, né? E de você sentir, ter um outro sentido para a vida. É muito difícil. Opa, Oh, Deu uma quedinha. voltou. Mas tá aqui ainda, tá aí ainda. Tá aí. Tudo certo, vamos retomar um assunto ali? Aham, volta, então, normal? pode voltar. Pode ir. Então, ó, tem um aforisma que diz o seguinte: quando uma pessoa vai explicar uma experiência enteogênica para alguém que nunca teve, não tem palavra que explique. Como uma pessoa que já teve uma experiência psicodélica vai explicar para outro que já teve, não precisa explicar, o outro já sabe. Já começa a rir junto da. Porque é verdade, porque assim, a gente usar as palavras para explicar uma coisa com consciência expandida, fica assim, querer consertar um relógio com luva de boxe, sabe? Falta tato, falta fineza, falta... Não. Mas, Limita, né? limita. Mas elas estão aí para revolucionar a saúde mental. Esse movimento que vem chegando, e não sou só eu que digo isso, a ciência vem com muita atenção para essas substâncias, porque ela pode mudar a história da saúde mental. Que legal. Doutor Wilson, você sabe explicar o porquê que, principalmente acho que na primeira vez que a gente consagra, isso já escutei de algumas pessoas, né? Aconteceu comigo, de vir tanta forma geométrica, tem tantas geometrias que não acabam mais, assim. Tem alguma explicação científica para isso, ou espiritual? Olha, assim, existem alguns, nada muito conclusivo, mas o fato é que isso é muito comum. Uhum. Formas, como você falou no começo, então é quase só isso. Formas geométricas e
E dependendo da substância, entre umas são angulares retas, outras são mais curvas, mas assim, tem a ver com a mudança do estado de consciência e o próprio efeito da substância no cérebro, que a gente chama isso de psicodelia. Cores, formas e muitas vezes no começo aleatórias, sem muito sentido, sem nenhum significado, até o ponto que elas são transformadas em mirações. As mirações são formas, são imagens que têm enredo, que têm conteúdo, são simbólicas. Então, eu me lembro assim, de ter essas experiências que você falou e de ter outras experiências de símbolos existentes, egípcios, por exemplo, e que eu não tinha nenhum tipo de cultura egípcia na minha vida formal, nada disso. E, no entanto, povoava assim, escaravelhos, assim, cara de Anubis, todos os símbolos conhecidos, né? A história do escaravelho, o escaravelho é aquele besouro, né? E que ele e é incrível, ele é conhecido, aquele besouro, que ele carrega uma bola de esterco, né? É o famoso vira-bosta, é o nome. Bola bosta. Mas para os egípcios, a bosta não é a bosta, é o sol. Então, o escaravelho tem a ver com Ra, com Amon-Ra, que é o condutor do sol. Então, eu não tinha a menor cultura e via esse. Eu vi uma vez, cara, e aí eu me assustei com a pia, falei, que caça esse besouro aqui? Aí uma voz assim, serene, falou assim, isso não é um besouro, isso é um escaravelho. Eu falei, gente, Mudou muita coisa, né? um cara velho? Isso é outra coisa, sabe, Wilson? Doutor Wilson, de ter um narrador. Eu falo, parece que tem o Galvão Bueno narrando a experiência, né? Que eu acho muito engraçado. Meu, quem que tá narrando isso, falando comigo essas coisas, né? Não sei se divide. O Tiago, meu marido, ele fala que dividiu o id, o ego e o superego dele, né? Sei lá o que acontece, né? Isso é psicodelia, é isso. Pode vir nessa coisa mesmo, como parecendo um alter ego mesmo, uma voz. Uma vez, eu me diverti que eu fiquei meses, também logo no começo que eu bebi ayahuasca, eu fiquei meses com uma voz que era uma voz de uma mulher gorda, senhora nordestina. E eu não via, mas eu sabia que era assim, não, como é que você não via? Como é que você sabia? Bom, a voz era de uma mulher, o sotaque era de uma mulher do sertão nordestino, assim. Sábia, que me falava umas coisas muito legais comigo, umas coisas de sotaque. E eu tinha certeza que ela era uma senhora de idade e obesa. Sei lá por quê. E depois sumiu. Que pena, porque eu adorava ela. Isso E você falou disso de ficar por meses ouvindo a voz, né? O que aconteceu comigo foi que depois que eu tomei, sabe quando você fecha o olho ali no ritual, lá no momento que você vê um monte de coisa? Passou a acontecer isso comigo normal, assim, vou dormir e, tipo, pum, de repente faz assim, abre e começa, só que não tão nítido, né? Mas, assim, eu tentando mirar o que que é aquilo, mas não consigo. Tem alguma explicação para isso também, para a gente continuar, ou ter aberto algum portal na minha cabeça? Alguma habilidade especial? Não, assim, a gente pode ter várias explicações, né? Uma delas é que isso que você falou, de ter aberto um canal e pronto, ele abriu, mas nada que isso que vai te enlouquecer ou que vai te perturbar. Mas uma coisa que pode haver nessas substâncias são o que a gente chama de flashbacks. Quer dizer, você começa no dia seguinte, no outro, ter a sensação de que aquilo está voltando. E não passa disso, né? É interessante até gostoso, né? Nenhum risco, nenhum perigo. Sim, eu reparo que no começo eu não tinha controle sobre isso, mas hoje eu já tenho. Então, ter ali, provavelmente quando eu estou em estado teta, fica mais fácil ali, né? Mas
agora eu consigo ter um controle sobre isso. Isso que eu acho interessante, porque eu nunca imaginava nada disso antes. Eu era zero, uma porta, não via nada, não via nada. Mas teve essa mudança aí depois que eu tomei. Então, isso acontece mesmo. A experiência vai fazer com que a gente, como o nosso cérebro é muito safo, muito esperto, ele vai se adaptando e a gente vai aprendendo a navegar melhor. Então, no começo, como você falou, né, é perfeitamente compreensível. E dá a impressão que vai morrer. Depois vai tirando de letra, você vai surfando isso. Eu, quando tinha essa missão de orientar pessoas, os novatos, eu dava sempre um exemplo que, para mim, assim, é uma metáfora bem eloquente. É alguém que vai sair, por exemplo, da praia e que vai velejar lá no alto mar. Só que ela tem que atravessar a arrebentação das ondas. Ela vai sair da praia. Então, essa transição de chegar da terra e ir no alto mar, tranquilo, com o mar liso, e o vento só motorando o veleiro, aí ele tem que passar pelas ondas. Essa transição aqui é desagradável. E quanto mais ele veleja, mais a gente atravessa com conforto as ondas e vai velejar lá. Então, é uma questão de horas de voo. Sim. Doutor Wilson, e outra questão, assim, que as pessoas comentam, né? Ah, eu nunca vou fazer isso, porque, né? Enfim, tem várias coisas que falam, a pessoa tá alucinada, é uma droga, vai viciar. E outra coisa que as pessoas tocam muito no assunto, porque vai ficar lá vomitando, vou ficar lá passando mal, vou ter diarreia, as peias, né? As famosas peias. Você consegue explicar um pouquinho por que que tem pessoas que passam por esse processo, outros não, né? Essa limpeza, né? Então, isso é uma ótima pergunta, porque principalmente para as pessoas que querem conhecer. Porque quando for vomitar, ter diarreia, obviamente, a primeira coisa que a gente pensa é: claro, quem é que gosta de vomitar? Quem é que gosta de ter diarreia? Né? Só que, como você bem colocou, o termo limpeza, porque de fato é visto como uma catarse. E realmente não é uma coisa tão penosa, não é um vomitar de passar mal, por exemplo. E até tem um trocadilho que diz: não está passando mal, está passando o mal. A vomitar sempre tem um conteúdo simbólico. Eu estou vomitando, nunca é por conta, sabe, do bife que eu comi, né? Mas é ser, mas sempre tem um conteúdo psicológico. E aquilo é quase que desejado. Em algumas culturas, no Peru, por exemplo, se a pessoa não fizer a limpeza, não tem a menor graça. Não fez a purga, não pegou. Mas como assim? Né? Então, chega um determinado momento que a gente já purgou tudo que tinha que purgar, vomitou e cagou tudo que tinha que cagar. E aí adquire experiência e não tem mais que fazer isso. E aí é só bem-estar. E mesmo quando não é o bem-estar, não é um mal-estar. É alguma coisa que traz alívio. E pronto, e volta. E não é um problema para ninguém. Para ninguém. Eu me lembro uma vez, assim, é estranho, se a pessoa não conhece, acha que é nojento isso. Mas eu me lembro uma vez, eu era bem novato, e já tinha visto que tinha acontecido comigo, inclusive. Né? Tinha. Aí a gente estava almoçando no núcleo, em Campinas, isso. E aí uma criança começou a fazer birra, que não queria comer, que não queria comer. E aí a mãe falou: come aí, André, fica quieto, come aí, puxa vida, todo mundo comendo. Ele falou assim: mas se eu comer, eu vou vomitar. Ela pegou e falou: ninguém vai nem Ninguém nota. ninguém vai nem tá. Aqui, Não, nem dá bola. Mas realmente a dor de barriga não é de mal-estar, não te dá mal-estar, né? É só vontade de fazer cocô, não tem nada assim de dor, de cólica, nada, é só. Vai lá, minha filha, vai pro trono. E assim, comigo, aconteceu nas vezes, né? Todas as vezes que eu consagrei, eu vomitei.
eu sabia o que eu estava vomitando, Isso. a dor que eu estava botando para fora. É, a gente sabe, né? Então, isso é muito interessante. Não, mas eu inventei. Não importa se inventou ou não. Quer dizer, criou, percebeu, é teu, beleza. Esse é o trabalho. E vai lá, encara aquilo, percebe. Se desapega. Aliás, se já veio em forma de vômito, que era para sair de dentro, não é? E isso pode ser altamente catártico. Às vezes, a sessão, o trabalho, foi a vomitada que a pessoa deu. E tá ótimo, já saiu no lucro, né? Porque só isso já pode ter sido um benefício. Agora, não tem umas que a gente é teia, passa mal, assim, de tudo. Agora, tirando a ayahuasca, você já estuda algum outro enteógeno? Tipo, tem aquele do sapo, né? Que é o bufo, se eu não me engano. Tem mais, esses que são mais tabuzão, assim, porque esse do sapo aí, eu lembro que passou até uma reportagem, que fulano morreu, não sei o quê. Eu lembro que na época que eu não conhecia nada, eu fiquei muito assustada. Eu falei, como que deixam alguém usar um negócio desse? E não sei o que, que absurdo. Hoje eu já penso de uma outra forma, mas essa substância você conhece a fundo ou não? Olha, eu me dedico a estudar essas substâncias. Hoje eu estudo mais a psilocibina. O bufo, que é o 5-metoximetiltriptamina, ele tem uma reação muito exuberante. Aliás, toda a dimetiltriptamina inalada, que é o caso do bufo, que é o caso da tanga, né, que é o caso não é bem inalado, que é o caso de iopo, né, que é inalado, mas pelo nariz, não por fumaça. Então, eles têm um efeito muito forte. E o efeito emocional é que pode causar um problema para a pessoa. Então, e no caso, por exemplo, do bufo, que é um coice, precisa de ter assim um mínimo de cuidado clínico, saber de como é que está a condição cardíaca da pessoa, porque ela pode ter uma taquicardia no fóssil, mas ele é um veneno para o coração, não é? Não é. Mas, dependendo da condição clínica, por que vai passar por essa experiência? Sim. Não, eu ia perguntar da psilocilina, assim, o que ela tem de diferente daí dessas da ayahuasca, dessas daí? Então, a psilocibina, ela é aquilo que contém nos cogumelos mágicos. Ela tem uma molécula muito semelhante. Aliás, todas elas têm uma molécula muito semelhante à molécula da serotonina. Então, por isso, essas substâncias foram logo associadas ao tratamento de depressão, pela semelhança molecular e pela observação dos povos originários de como é que eles ficavam depois que usavam essas substâncias. Quais substâncias? Todas elas. A dimetiltriptamina, o LSD, a ibogaína é um pouco diferente, a psilocibina, eles têm uma molécula muito parecida com a molécula da serotonina. Então, foram por isso que elas começaram a chamar a atenção da ciência, porque um dos grandes problemas da saúde mental envolve essa molécula da serotonina, que é a ansiedade e a depressão. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, no Brasil, 38 pessoas vão se suicidar até meia-noite. Algumas já foram. Nossa. 38 pessoas todos os dias. Da onde que eu tirei isso? Do SIM, do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Isso não é uma invenção, é estatística. Mais de 300 milhões de pessoas com depressão no mundo. 1 em cada 6 brasileiros estão tomando medicação psiquiátrica. 1 em cada 6. Quase 20%. Um pouquinho menos. Então, é muita coisa. Essas substâncias, assim, mudar esse panorama. Mas precisam passar pela normatização.
O que é uma grande loucura, injustiça isso. Porque proibiram nos anos 70 sem nenhum argumento científico. Aliás, falando besteiras científicas e resolveram proibir. Agora, para desproibir, para usar para a saúde, precisam se convencer de ativos científicos. Tá, assim é. Então, nós estamos nesse momento. A ayahuasca, que é legalizada, ela ainda para uso terapêutico num consultório e tudo, ainda precisa de regulamentação. E você faz o uso dela você consegue fazer o uso da ayahuasca num consultório dessa forma? Não, então, isso é uma questão que como é que foi resolvida? Durante anos da minha vida, eu usava a ayahuasca como terapia e fazia o que a gente hoje chama de PAP. Só que as pessoas não tinham nem ideia que eu estava fazendo aquilo. Eu tirava as pessoas do meu consultório e levava para o salão da ayahuasca, onde a gente bebia, onde tinha organização e tal. Mas ali fazia terapia. Por quê? A terapia com essas substâncias não é feita durante o efeito. É antes, na preparação, e depois na integração da experiência. Então, a gente pode fazer isso hoje. A pessoa vai beber ayahuasca aonde ela quiser, no lugar onde ela se sente bem, no ritual que ela gosta e tal, e depois traz para o seu terapeuta, que conhece isso, a sua experiência, e o terapeuta vai agregar aquilo terapeuticamente. Agora, quando isso for se tornar uma prática terapêutica em consultórios, nós vamos ter esse desafio. Aliás, alguns, que é o tempo que essas substâncias duram. Então, como é que você vai ficar com um paciente 4, 6 horas? Que custo ficaria isso? Como é que isso pode virar uma política pública? Então, pensa-se, estrutura-se em atendimentos em pequenos grupos, na indução. Na integração, aí é individual com o terapeuta. A preparação pode ser em conjunto, inclusive, mas também é feito individualmente. A indução, sim, que é feita em grupo e depois volta no atendimento individual. Isso é uma proposta. Esse é um desafio de como isso vai ser normatizado, porque não se pode engessar uma sabedoria milenar dos povos. Existem provas do uso dos cogumelos psilocínios de 3.700 anos antes de Cristo. Então não dá para essa sabedoria e dizer, não, só usa quem tem CRM, quem tem CRP, tem que pensar muito bem como isso vai ser feito. Tem outra coisa, como é que nós vamos transformar isso em saúde pública? Porque para isso é para ser uma medicina barata e para todo mundo. Então, o ideal seria ter casas albergadas do lado da Cracolândia. Aí vai esbarrar no crime organizado. Como é que vamos resolver isso? Mas, de qualquer maneira, essas substâncias elas estão hoje assim como uma luz no fim do túnel, ou até mais do que isso, como um sol no fim do túnel, no quesito saúde mental. E a ciência está fervilhando. O interesse nos congressos assim, é cada vez mais. Eu fui agora dar uma aula no Congresso de Medicina Canábica, em Campinas, e depois em Belo Horizonte, seguidos assim. E fiquei impressionado de ver o interesse dos médicos com a medicina, com esse novo olhar da intergenia terapêutica chegando. Doutor Wilson, até pegando isso que estávamos falando em off ali, né? Tem pessoas, né, que ela age diferente para diversos tipos de pessoas, isso a gente já sabe, como qualquer outra coisa. Mas existem pessoas que elas, às vezes, estão todo mês lá, né? Todo mês lá e não tem essa expansão de consciência, né? Eu até cheguei a estranhar no comecinho ali, eu falei, mas nossa, essa pessoa vem toda vez aqui e não tem esse ganho. E tem pessoas que de repente chegam ali uma única vez e saem transcendendo, né? E
Por que tem essa diferença tão grande? Óbvio, as pessoas são diferentes, a gente sabe disso, né? Mas existe alguma outra explicação que fundamenta isso? Acho que não, acho que fica por conta das diferenças individuais. Claro que essas diferenças têm a ver com como cada um se dispõe a enfrentar a força, isto é, a si mesmo, como você mesmo colocou no começo da conversa. Se a pessoa tem essa disponibilidade de enfrentar a sua própria sombra, de mergulhar e de ver. Então, às vezes a pessoa vai no momento errado e aí fica se debatendo com medo contra a força. Então é melhor ir no momento que tiver mais próprio para poder enfrentar. Então, porque pode funcionar para todo mundo, como pode enroscar com qualquer um, dependendo da atitude mental que a pessoa tiver. Então, isso é que faz a diferença. A atitude, a entrega é muito importante. A revista isso também. Oi? Eu segui, e na minha primeira experiência, não sei se é porque eu já vivo mais com os ET do que na Terra, né? Mas foi o tema era seres estelares, e para mim foi uma abertura consciencial muito grande, muito, muito high, assim. E aí, a última vez também que eu fui, assim que eu tomei, eu estava na malha do espaço-tempo. E eu nunca estudei a malha do espaço-tempo, nem o universo é uma casca de nós, nunca estudei esses caras, porque eu acho muito chato esses assuntos. Mas eu sabia que era a malha do espaço-tempo, e eu entrava, eu via o universo em quadradinhos, os planetas, buracos de minhoca. E aí eu peguei um livro do Stephen Hawking essa semana e tem os desenhos disso. Eu disse, cara, como é que eu fui levada por um acesso desse, de algo que eu nunca estudei, né? Foi igual você com os caras velhos ali, né? Então é muito louco, né? Os acessos, né? Então, isso é fascinante, porque a gente pode imaginar, e para um psiquiatra seria muito normal, que uma substância que ajuda a pessoa a mergulhar dentro dela. Que aí, maravilha. Mas, cara, dá a impressão que ela pode levar para atingir instâncias de conhecimento fora do mundo interno dela. Entrar em contato com dimensões diferentes daquilo que a individualidade conhece. Eu acho que existe essa possibilidade, e isso que tem a ver com expansão de consciência, que outras substâncias não fazem isso. Então, agora, tem, né, o clube da Hellmann's Airlines, que gosta de viajar na maionese, e aí confunde, e aí é uma linha tênue. Eu, assim, durante uns bons anos da minha vida, eu fiquei como dirigente, assim, orientava pessoas. E às vezes eu recebia umas coisas, e aí eu falei, e agora? Isso é verdade? Eu que estou criando? E aí eu tinha uma espécie não, uma oração, em que eu falava assim, ó, é o seguinte, com outras palavras, se eu me iludir, o problema é meu. Mas tem um monte de gente aqui que acredita no que eu estou falando. E eu não posso iludir essas pessoas, porque eu não estou aqui para isso. Estou aqui com a maior das boas intenções, aqui comungando com essas pessoas, para chegar mais perto da verdade. Então, se for milonga, tira esse negócio da minha cabeça agora. Mas muitas vezes a coisa assim, ó, pit, que nem bolha de sabão. Era milonga. E quando não explodia, eu confiava então que eu tinha que ir em frente. E sempre deu certo. Mas era um desejo genuíno de não me enganar e muito menos enganar os outros. Porque depois isso ia ter a minha conta. Né? E claro que vai. Responsabilidade, né? Responsabilidade, a gente está lidando com pessoas que estão ali querendo um acolhimento, uma cura, enfim, né? E ser leviano ao ponto de colocar o seu ego acima do bem-estar das pessoas é algo que também a gente não gosta de fazer, né, Mila? E espalhar o terror. Mas é muito risco. Porque é muito fácil. Porque, você sabe, numa relação terapêutica, tem a transferência. Numa relação de mestre e discípulo, essa transferência vai à potência mais alta ainda.
E não tem o trabalho, nem sempre o sacerdote tem o trabalho que o terapeuta tem, de evitar a transferência ou de trabalhar com isso e de não se encantar com isso. Então é muito fácil se encantar. Daí acontecem esses abusos, de tudo quanto é tipo. Abuso clássico sexual, até o abuso de poder, de achar Sim. que a capacidade de dirigir a vida do outro. E isso é negativo, é um problema sério. Problema sério. Tem até um documentário que é Antares de la Luz, eu não sei se o senhor já assistiu. Não, já ouvi falar, mas não assisti esse documentário. Pô, assiste. Assim, é grotesco, mas assim, é muito bom, porque tem um guru, né? Enfim, e as pessoas elas buscam mestres para a vida delas, né? E elas não conseguem ser mestres da própria vida, né? E esse guru fez atrocidades, assim, alegando que ele tinha uma abertura, e ele realmente tinha uma abertura grande, né? E fez coisas absurdas, mas eu indico que é uma série, principalmente para quem está iniciando esse processo, assistir para parar de cair em conversinha, de aprender a não absorver mais crenças, né, de manipulação, enfim. Às vezes a pessoa nem quer manipular, mas simplesmente ela acaba passando uma crença que você não precisa ter, né? Doutor Wilson, mudando um pouquinho de assunto até, né? Vocês estavam falando ali da cannabis, né? A gente comentando sobre esse assunto. Pode acontecer de uma pessoa, sei lá, viciada em cocaína, é um cara lá da Cracolândia, né? Que foi mencionado. Uma pessoa que é viciada em algo. Ela se viciar na ayahuasca, usar isso, a gente está falando de muleta, usar isso de muleta? Não. Bom, primeiro que isso já está mais que comprovado que a ayahuasca não causa dependência. Isto é, não vicia. Não. Segundo, de que essa visão de muleta, muitas vezes, é vista hoje, modernamente, como redução de danos. O que é uma redução de danos? Como o nome já está explicando. Vamos imaginar, o cara é alcoólatra, alcoolista, e ele bate na mulher dele 7 dias por semana. De repente, ele entrou num programa de redução de danos, ouviu uma palestra, só com palestra. Redução de danos você pode fazer com substância também. Né? Mas aí, numa palestra, e agora ele só está batendo 3 vezes por semana na mulher. Então, isso é redução de o horror. Isso, mas é isso. Então, assim, muitas vezes a gente usa uma substância menos nociva para reduzir o dano de uma mais nociva. Houve uma época, por exemplo, foi aí que cresceu essa política de redução de danos, onde tinha gente morrendo nas ruas de São Paulo, por exemplo, das capitais, por conta da AIDS, porque a droga era injetável. Então, uma atitude de redução de danos era distribuir seringa, para eles que não trocassem seringa. Não era para incentivar eles a se drogar, é para eles morrerem menos. E aí, assim, aplicar uma substância, colocar maconha, por exemplo, para reduzir dano de alguém que fuma crack, por que não? Tá trocando uma droga pela outra. Cara, não é isso, não se trata disso. Estou trocando uma droga pela outra, mas estamos diminuindo o dano. Até poder, não é que essa é melhor do que aquela, essa é menor do que aquela. É isso que significa a redução de dano, porque todas são ruins, mas vai diminuindo o dano. Então, a ayahuasca, ela não vicia, mas ela pode não só reduzir o dano, mas como mudar o mindset, mudar o sistema de crença e uma pessoa abandonar. Essa é uma das indicações que existem essas substâncias. Dependência química, porque é muito difícil tratar uma dependência química. Sim. Eu acredito que de todos os problemas é um dos maiores, assim, né, de se tratar. Até porque não é um problema só. Ela é dependente químico por conta de que tem outra comorbidade junto ali. Ou é depressão, ou é ansiedade, ou é um problema de infância, um problema de personalidade. Então nunca é só uma doença, a dependência química. É ela e mais o que causou ela que está por trás. É complicado. Agora, é diferente, né? Porque, assim, em termos de danos,
O álcool é aquele que traz o maior dano. Essa é a droga que causa o maior dano. Isso em termos do mundo inteiro. E é legalizado e todo mundo bebe normal, né? Inclusive eu. Inclusive eu. Inclusive eu. Também. Não só legalizada, como associada à comemoração, a datas legais, a coisa legal, a coisas da alegria e tudo, né? Que é uma maneira de proliferar, é querer associar isso a coisa agradável. Você quer demonizar alguma coisa, associa a coisa desagradável. Então, e a nossa cultura associou o álcool a coisas agradáveis. Mas é isso. Nós vivemos várias hipocrisias. Essa é só mais uma. É. Tô falando assim dos povos originários, né? Você tá na Amazônia hoje, né? Não, Não, não. achei Saí. que tava na Amazônia. Já fui para São Paulo, hoje estou no Nordeste, estou no Ceará. Nômade. Tá nômade. Mas vivi muito tempo na Amazônia. Sou nômade, mas continua. Eu queria perguntar assim do seu contato, que você deve ter tido muito contato realmente com o tru, né? Com o tru da ayahuasca, das cerimônias, desse povo, assim. O que você vê hoje, né? Disso, eu vejo que se urbanizou, né? É um negócio que saiu dos rituais, saiu dos povos originários e veio para as zonas urbanas, para as cidades. E isso está se espalhando no Brasil todo, na América Latina, acredito que até mundialmente, né? E você vê muita diferença na aplicação, na concepção. Bom, então, eu vejo, mas eu acho que essa diferença não faz a menor diferença. Porque cada um tem a sua cosmogonia. A ayahuasca é democrática. Assim, não dá para dizer assim, a ayahuasca é só do índio, é propriedade dos indígenas. Cara, a ayahuasca é uma ponte para levar para um outro estado de consciência. E não tem aduana lá que vai pedir passaporte. Você não tem a carteirinha do CISEI de índio, aqui você não entra. Então, eles têm uma cosmogonia. O branco tem uma cosmogonia. Dentro do movimento da ayahuasca, dentro da população branca, assim, tem origem judaico-cristã, tem origem afro-brasileira, de Umbanda, Candomblé, tem universalista que mistura tudo, tem xamânica. E vai dizer que uma é menos do que a outra? Claro que não. São formas de atingir os seus objetivos, no caso a espiritualidade, organização da tribo, cura, e que a planta, o fungo, a bebida, o enteógeno, ele se presta para isso. Então, eu, particularmente, tenho um pouco de cuidado com essa coisa. Quero beber na fonte. Bom, assim, isso só vou beber com os runicuí. Tá, então vai. Tá certo. Mas não, eu vou beber com o povo xamânico, que o coisa tá bem, tá certo. Pô, mas lá os caras misturam Buda com Krishna, com Jesus, com pai Jacó, tudo misturado. Tá? Para algumas pessoas é isso que importa. Tem outros que não mistura com nada, só toca música. Enfim, o que importa é ter um ambiente cuidadoso, sério, respeitoso e que saiba o que está fazendo. Porque o que aconteceu nesse crescimento que virou inchaço. E aí, cerimônias sem controles, por falta de técnica, não por falta de experiência mesmo. Então, o que eu diria para uma pessoa que quisesse conhecer? Qual linha? Vai beber com quem? Qual casa? Qualquer uma. Porém, vá conhecer primeiro. Veja se é um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, se você vai poder se soltar e ter uma boa experiência. Então, isso é que vai definir. Agora, assim, eu não acredito muito em proprietários. Agora, os povos originários, eles têm que estar junto conosco nesse momento para poder entender essa substância. Isso eles têm que estar junto, claro. Eles conhecem isso há muito tempo mais do que nós.
Então, isso tem que falar, né? Mas ninguém é proprietário. Isso é a natureza. Quem é proprietário do fungo, do cogumelo mágico, da psilocibina, são o povo da Maria Sabina, no México, né? Claro que não. São os maias, são os incas. É da natureza isso. Agora, a humanidade tem que sobreviver e aprender a lidar com essas substâncias com respeito e, com respeito a todos, não só aos povos originários. Aos povos originários, aos povos aqui presentes e aos povos que ainda não estão aqui, que nem sequer nasceram. Que a gente tem que pensar neles também. Deixar um planeta habitável. Então temos que pensar na vida, na verdade. Muito legal. Qual que foi a tua experiência mais louca, assim, ou mais transcendente, eu diria, com a ayahuasca? Dá para contar pra gente? Ou... Eu tive algumas. Eu tive algumas. Olha, eu posso contar uma que talvez, não sei se foi a mais, mas foi a primeira. E que foi a primeira vez que eu bebi ayahuasca. Eu vinha de uma tradição trotskista. Eu era agnóstico, eu era do movimento estudantil, né, de partido clandestino, enfim. A minha religião estava na igualdade social, né, na justiça social e tal. E familiarmente, eu fui criado numa, numa casa que dizia, aqueles católicos diziam que só ia na igreja de casamento ou enterro, sabe aquelas coisas? Então eu tinha liberdade. A minha religião em casa era a honestidade. Minha família era rente, meu pai era muito rente com isso. Mas cada um escolhesse o jeito que quisesse se relacionar com Deus. E eu era agnóstico. Daí a primeira vez que eu bebi ayahuasca, aí eu tive uma epifania. Porque até então eu entendia o ser humano como um binômio corpo e mente. Eu já era um jovem psiquiatra. E quando, naquele dia, eu entendi que o ser humano não tinha espírito, que o ser humano é um espírito, que ele tem um corpo. E isso pode ser idiota, pode ser muito básico, mas isso mudou toda a minha vida. Que bom. Foi uma das coisas que mais marcou minha vida, foi essa daí. Quando eu percebi a realidade espiritual. E a gente percebe não cognitivamente, com a cabeça, com o fígado. Sei lá, com a pele, é outra maneira de entender. Uhum. Muito legal. Eu queria até para a gente finalizar, assim, levar para esse lado espiritual da ayahuasca, sabe? Porque eu acho que ela trabalha muito a tríade, né? Corpo, mente, espírito. Mas, assim, eu acho que essa conexão, esse despertar para o mundo espiritual, para cair o véu, para você ver que a gente não é só isso, eu acho que é uma importância enorme, né? Principalmente para quem está preso aqui no loop da Matrix, que a gente fala, ou seja, o nome que a gente der, mas a gente está preso nessa matéria e a ayahuasca abre para isso, né? É isso aí. Eu, nesses anos todos, convivendo com a ayahuasca, estudando, usando, eu detecto 3 virtudes que ela tem que são espetaculares. Uma delas, que é por isso que tem o nome de enteógeno, é levar a gente para pensar o sagrado. Isso é uma característica dela. Uma outra delas é dar um desejo de mergulhar dentro de si mesmo. E a terceira característica é reformar o que precisa ser reformado. Juntou essas 3, assim, olhar para dentro, querer consertar o que está precisando consertar para chegar mais perto do sagrado, cara, não tem maneira mais eficiente de evoluir. E ela tem essas 3 características. Então, é só não estragar o caminho. Hum. É isso. Eu falo que é um salto quântico, né? É um salto quântico
de você abrir, expandir, que sei lá, você levaria 10 anos e numa noite você consegue, se você se abrir para essa experiência, né? É, é importante que as pessoas que nunca beberam, que escutem essa conversa, e acham que vai ser uma coisa que vai tomar um copo e plim, vai descer a fada azul e vai iluminar. Claro que não. É um veículo. Um veículo não adianta nada você ter uma Ferrari na mão se você não sabe dirigir. Então tem a tua parte, é de pegar e usar aquele veículo para se conhecer e para fazer bom uso disso. Então, é uma maravilha? É, mas significa que nós vamos ter mais trabalho ainda. Ela não tira a gente dessa função de autolapidação, de cada um construir um ser humano melhor. Isso é uma atitude intransferível de cada um mesmo. Muito legal. É muito bom, doutor Wilson. Acho que a gente encerra por aqui. Foi um bate-papo muito bom, muito interessante, muito profundo. Não sei se você quer deixar uma mensagem para finalizar, né, para as pessoas e falar dos seus cursos, do seu trabalho também. Ó, assim, se alguém quiser saber um pouco mais, é só entrar na minha página, que é Wilson Gonzaga Oficial, lá no Instagram, que ela leva para pós-graduação, eu sou coordenador de uma pós-graduação em teogenia terapêutica, leva ela para um workshop de iniciação à medicina, à enteogenia terapêutica, que é um fim de semana, leva para os cursos que já online, leva para o consultório, enfim, minha vida toda se centraliza ali, leva para o LinkedIn, enfim, ali me acha. É o ponto de convergência atualmente, a minha página no Instagram. E o que eu diria para todo mundo, cara, seria uma coisa assim muito simples, porque toda vez eu penso numa coisa original, mas me diz sempre a mesma coisa, que não existe coisa mais importante do mundo do que de conhecer a si mesmo. Não abra mão disso. Mesmo que não seja uma coisa tão agradável, é a única maneira de um dia ser agradável, é a gente conhecer a si mesmo. É isso. É isso. Maravilhoso. Maravilhoso. É mesmo, né? É isso. É isso aí. Gratidão, doutor Wilson. Voto. Muito obrigada, muito obrigada.